Boa tarde, gente. Tô com vontade de tomar um cafezinho agora e comer um pão de queijo, hein? É uma boa hora, né, Aura? É, café da tarde. Bom, gente, obrigado, Carol, pela apresentação. Laura e eu estamos felizes de estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro, pelo convite, pela confiança e a gente espera agregar, de certa forma, as nossas experiências e trazer alguns aspectos a nível de desenvolvimento do quadro associativo, tá bom? Bora lá, Laura. Bora. Gente, nós somos, né, diretores da Rotaract Brasil, então nós temos aí os nossos papéis de Vale Tudo, que realmente tem sido Vale Tudo esse ano. E aí a gente trouxe essa imagem para vocês pensarem assim, quem seria, né, a nossa Odete Roitman? Ela não morreu, ela está viva, né? Nossa eterna presidente da Rotaract Brasil agora, Valéria. Eu sou aqui do Distrito 4.470, sou do interior do estado de São Paulo, minha cidade é paulista, mas o meu distrito pertence ao distrito binacional, né? O único distrito que tem ali o Paraguai, outro país pertencente ao distrito. Então, o meu distrito contempla o interior do estado de São Paulo, todo o estado do Mato Grosso do Sul e a cidade de Pedro Juan Cabaleiro, o que faz então o meu distrito ser binacional. O que isso impacta? É uma realidade totalmente diferente, né? Nós temos aqui nos eventos da governadoria, por exemplo, e até os nossos eventos de Rotaract a nível distrital, o hino nacional do Paraguai. Nós precisamos muitas vezes mudar o nosso edital de concursos para que tenha muitas vezes a língua nativa ali do Paraguai. Então são coisas diferentes, o que faz, né, vocês também perceberem o quanto o Rotaract é diferente de acordo com as realidades. Minha cidade é uma metrópole de 30 mil habitantes, né? Uma cidade muito grande, mas que é muito sorridente, uma cidade bem tranquila. E eu sou muito feliz de morar aqui no interior de São Paulo. É muito próximo do Mato Grosso do Sul, então a gente muitas vezes acaba desfrutando de toda a qualidade, de vida que tem o Mato Grosso do Sul, como vocês já devem ter visto, Bonito, outras cidades, né, que têm essa questão da natureza tão de forma turística, vamos dizer assim. E passo agora aí para Laura, você dá uma apresentação. Aliás, ela é o distrito mais rico do Brasil, eu já quero deixar esse adendo, tá? Oi, gente. Meu nome é Laura. Sou do distrito 4.420. O Rotaract ele é muito plural, porque eu sou do menor distrito do Brasil. O meu distrito de ponta a ponta tem 250 km. Dá 3 horinhas aí a gente atravessa o E o distrito. meu de ponta a ponta é 18 horas. Caraca. Eu moro na capital de Sou Paulo. Então, eu sou de São Paulo Aeroporto. Fica próximo ali é o aeroporto de Congonhas, por isso que a gente se chama de aeroporto. Como eu falei, o meu distrito é o menor distrito do Brasil. A gente é bem pequenininho de território, mas temos bastante clubes. Então, somos populosos por aqui. Sim, somos o distrito do Mário César, que seria presidente do Rotary International. Então, e alguns outros rotarianos aí que acabam sendo conhecidos. E esse é um pouco no meu distrito 4.420. A gente é conhecido como distrito de tsunami. Então, o nosso mascote é um tubarão. E o tsunami é porque quando a gente vai para em parque, quando a gente vai para os eventos, a gente sempre sai com alguma caravana na mão. Então a gente brinca que por onde a gente passa, a gente sai levando caravanas e prêmios. É um tsunami bom, tá, gente? Mas somos conhecidos como Distrito Tsunami e será um prazer estar compartilhando hoje com vocês um pouco de atuação e engajamento. Bom, atualmente nós somos diretores distritais da Rotaract Brasil, mas nós não estamos sozinhos. Esse ano a nossa proposta, né, a nível da Rotaract Brasil, é também servir de apoio de acordo com as regiões do Brasil. Lógico que nós sabemos que nem todos os distritos estão na mesma dimensão, estão dimensionados ali nas regiões do Brasil, mas a gente tem uma equipe que presta e auxilia também os distritos de forma um pouco mais individual, para dar um suporte a mais, né? Então, nós temos essa equipe aqui que também está nos ajudando em todo o desenvolvimento do quadro associativo a nível do Brasil, tá? Bom, vamos falar sobre
atração e engajamento. Isso tem tudo a ver, né, com o desenvolvimento do quadro associativo, isso tem tudo a ver com o que nós somos enquanto associados, o que nós somos enquanto instituição. E a primeira imagem que eu gostaria de tratar aqui com vocês, para a gente começar a traçar um método de pensamento da forma com que nós lidamos com atração e engajamento, é se nós depararmos com uma vitrine onde estivesse a Rotaract Brasil, né? Se nós estivéssemos ali num shopping, né, ou num calçadão, vamos dizer assim, aqui no interior a gente fala muito calçadão, mas se a gente estivesse ali num lugar que tivesse muitas lojas, né, vendendo o seu produto, o que nós poderíamos ver que a Rotaract Brasil está vendendo o seu produto, né? O que nós podemos enxergar na vitrine. Primeiro pensamento enquanto você hoje quanto associado, e o segundo pensamento eu gostaria que você trouxesse para a visão se você não fosse associado. O que você veria em relação à Rotaract Brasil? E aprofunde mais o seu pensamento. Se fosse o teu clube, o que você veria? Se fosse o teu distrito, o que você veria? Porque antes da gente querer atrair associados, antes da gente querer engajar, a gente precisa ver a nossa realidade enquanto associado e também ver o que nós estamos transmitindo nas vitrines que nós estamos colocando, aonde quer que nós estejamos, com os nossos projetos, com as nossas ações e com tudo que nós fazemos na nossa cidade, o que as pessoas conseguem enxergar, o que é o Rotaract. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro, que vai trazer para nós a nossa identidade enquanto instituição. Nós precisamos recapitular, fazer uma reciclagem sobre o que é o Rotaract, qual é a função, qual é o objetivo, e também desmistificar muitas ideologias e pensamentos que fogem da essência de sermos rotaractianos. Nós não somos uma instituição à parte, nós não fomos criados com uma visão diferente a não ser a visão de Rotary. O que nos diferencia é que nós somos um grupo de jovens que tem a mesma essência do Rotary, mas atua de forma diferente de acordo com a realidade em que estamos. Então, o nosso objetivo é desenvolver a liderança, enquanto o objetivo do Rotary já é uma liderança mais consolidada e que usa de seus recursos profissionais e de seus recursos empresariais, network, para atuar em projetos sociais e conquistar transformações de realidades. Então, é importante a gente saber quem somos para que a gente possa entender, então, como nós vamos atrair as pessoas pelo que somos. Isso é essencial se nós quisermos ter potenciais novos associados. E para isso, entendemos isso enquanto instituição, entendemos quem somos, vamos então traçar um caminho. Entender o que é o nosso desenvolvimento quadro associativo, entender por que nós precisamos desenvolver, né? Porque se você reparar bem, não é quadro associativo, é desenvolvimento. Isso é constante. Isso não é algo que você vai fazer esse ano e o teu problema vai estar resolvido. Isso é algo que sempre você vai precisar pensar em maneiras diferentes, estratégias diferentes, entendendo suas dificuldades, entendendo os seus anseios enquanto clube e traçando novas estratégias, até porque é um desenvolvimento do quadro associativo. Quando esse quadro associativo ele atinge o ciclo completo de seu desenvolvimento dentro do Rotaract, novos associados chegam e novas realidades chegam. O teu clube, não sei quantas pessoas tem aqui na sala de diferentes clubes, nós vamos supor que nós temos aqui 15 clubes. Os 15 clubes não são iguais e, consequentemente, não são da mesma cidade e mesmo que sejam da mesma cidade, possuem realidades diferentes e estratégias diferentes. E aí, entendendo que nós precisamos desenvolver o quadro associativo, nós partimos para o ponto de atração e engajamento, conquistando o nosso alvo, que é o resultado desse desenvolvimento, tá? E como eu faço isso, Halisson? Explorar as estratégias de atração e engajamento de associados de acordo com a realidade e sempre buscando ideias novas e fortalecendo aquelas ideias que já foram executadas e deram certo. Isso funciona muito. Por que atrair? Porque a gente precisa encontrar novos associados a cada momento que o clube existe. Porque se nós
se a gente estagnar com as pessoas que nós estamos, o clube não vai prosseguir, o clube não vai seguir para frente. E, consequentemente, se nós não tivermos potenciais associados, nós também não estamos colocando na vitrine que aqui é um lugar que as pessoas podem participar. Então, isso é muito importante, visibilidade de quem somos para que isso possa atrair os potenciais associados. Engajamento, porque se você ficar aí só atraindo as pessoas, qual é a sua estratégia de manter essas pessoas dentro do clube? Qual é o propósito que você está desenvolvendo ali dentro dos associados? Eu até esqueci de perguntar para a Carol se a gente está num, num treinamento voltado para os diretores de DCAD de clube ou se é a nível distrital. A nível distrital, aberto. Todos associados, né? Isso. Então, consequentemente, um ponto aqui que eu gostaria de trazer, já que a gente está falando com o distrito inteiro, é que isso também não é cargos apenas daquele que está recebendo o título de diretor. Isso é a tua preocupação enquanto associado também. Você tem se desenvolvido, você tem conquistado o teu propósito, você tem é, tendo um crescimento dentro do Tract? Tenho, Halisson, eu sou muito feliz aqui, eu tenho me desenvolvido, ok. E as pessoas que você conhece precisam desse desenvolvimento? Você vai transferir essa responsabilidade só para a pessoa que está ocupando o cargo? Então, qual que é a tua essência enquanto ser humano de fazer o teu legado? Então, envolve muitas questões que é muito importante aqui dentro do engajamento. E aí a gente vai partir para o alvo. O alvo é você comprar uma luva plástica? Não. Não, o alvo é a gente entender o que nós estamos usando o Rotaract como uma ferramenta para a nossa vida, construção de ser humano, construção de voluntariado, construção de liderança. Por que eu trouxe essa imagem? Se você encontrasse essa luva perdida em qualquer lugar, consequentemente, ela não estaria ali exercendo sua função. Ela estaria ali abandonada. Mas se você encontrar essa luva nas mãos de uma pessoa, seja para qualquer atividade que ela esteja fazendo, você entenderia a função daquela luva. Então, por que eu trouxe esse raciocínio? Porque a luva é o Rotaract. Como a luva é tantos outros clubes de serviço que existem no nosso país e fora do país. É uma ferramenta. A questão é, essa ferramenta cabe nas minhas mãos? Eu consigo usar essa ferramenta? Eu consigo usar essa ferramenta para agregar na minha vida enquanto ser humano? Porque muitas vezes vocês podem fazer inúmeras estratégias de atração e engajamento para várias pessoas, mas essas pessoas ainda não se adequaram ao propósito do Rotaract. Porque às vezes o propósito dela não é liderança, o propósito dela não é servir, o propósito dela não é desenvolvimento de oratória, o propósito dela não é desenvolvimento de projetos. Às vezes o propósito dela é só assistencialismo. É só ir lá e dar uma cesta básica. E muitas vezes o Rotaract não é essa ferramenta que ela precisa. Então isso precisa também estar dentro do conceito de quadro de desenvolvimento do quadro associativo, entender qual é a forma que nós estamos usando o Rotaract. E, consequentemente, essa ferramenta, ela não é de um tamanho único. Ela possui vários tamanhos de acordo com os teus dedos, que são os perfis de associados que nós temos. Nós vamos ter aqueles associados mais engajados, aqueles associados mais comprometidos, aqueles associados mais visionários, mas a gente tem que dar espaço para todos eles, para que essa ferramenta, no caso a luva, possa servir na mão de todo mundo. É isso que é importante a gente entender enquanto nosso clube. O nosso clube precisa ser um lugar onde as pessoas possam se encaixar e ter a oportunidade de se desenvolver como ser humano, como líder, como orador, como responsável por alguma atividade. Isso é fundamental. A partir desse princípio, a gente entende, então, o que nós estamos fazendo aqui dentro do Rotaract. Ok?
E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se hoje alguém visitasse o seu clube, ele voltaria? Já pararam para pensar nisso? Porque muitas vezes no meu clube nem eu mesmo quis voltar, porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil falar desenvolvimento de liderança quando você tem 20 associados totalmente diferentes uns dos outros, com ideias totalmente diferentes uns dos outros. Mas isso é o mais interessante, porque quando nós temos inúmeras diversidades de caráter, pensamento, enfim, diversidades, pluralidade, vamos dizer assim, só que o propósito é o mesmo, tudo fica mais fácil. E aí as habilidades e ferramentas de todas essas diversidades, elas contribuem para que o propósito seja alcançado e a realidade ali, no caso, seja transformada. Então, o nosso clube precisa sempre ser um lugar para que todos aqueles que estão conhecendo pela primeira vez queiram voltar. Mas não voltar porque eu estou lá, ou porque a Carol está lá, porque a Laura está lá, porque o Pedro está lá. Mas voltar porque entendeu o porquê nós acreditamos no Rotaract. E se você não acredita no teu clube, você não vai conseguir atrair novos associados. Porque você mesmo não está conseguindo se atrair por isso. E aí existem outros fatores que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas existem também a questão de você entender pessoalmente o teu propósito, porque às vezes o teu propósito foi cumprido e você está aí rodando. E às vezes o teu propósito se perdeu e você não consegue encontrar. Ou muitas vezes você entrou sem propósito. Mas isso é um assunto à parte que a gente não vai entrar, mas é importante vocês pensarem nisso enquanto atração e engajamento. E aí, lógico, né, dei o problema e qual a solução? Inúmeras ferramentas vocês podem usar. Eu gosto muito dessas 3 palavras, sonhar, realizar, celebrar, porque a realidade que você está, ela só vai continuar enquanto você não der o primeiro passo. Porque a partir do momento que você der o primeiro passo, a sua realidade vai começar a ser transformada. Eu sei que isso parece muito papo de coach, mas não é, gente. Realmente, se você estiver muito triste com o teu clube, se as coisas, os associados não estão engajados, para mudar essa situação, algo precisa ser feito, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. E normalmente é sentar, fazer uma avaliação de por que nós não estamos conseguindo atrair novos associados e pensar em estratégias. E aí eu trouxe aqui uma das fórmulas, uma das ferramentas, né, mais fáceis de lidar, que é o 5W2H. O que está acontecendo? Não conseguimos atrair associados. Por que não conseguimos? Porque estamos sem tempo, porque não conseguimos ter uma imagem pública, porque não conseguimos isso, porque não conseguimos aquilo. Mas como a gente vai fazer isso, né? Quando a gente vai fazer isso? A gente precisa atrair até tal data. E quando a gente vai fazer isso? E quem vai ficar responsável por isso? Quanto isso vai nos custar? Quanto isso vai demorar para ser executado? Façam essas perguntas para elaborar ali uma estratégia para que você possa atrair novos associados. Então, você vai sonhar com um clube, eu quero atrair tantos associados, e elaborar estratégias, que é a parte de realização, e celebrar as tuas conquistas. Porque certamente, gente, vai chegar associados. Quando tudo isso que nós falamos até aqui estiver muito bem definido. Quando a visibilidade do teu clube estiver ok, quando você entender o teu propósito enquanto associado, quando o clube estiver muito alinhado com isso, vai funcionar. Porque é raro, porque eu não tenho conhecimento de todas as organizações como paralelas ao Rotaract, mas é raro ter uma instituição como a nossa, onde a gente consegue desenvolver uma liderança de uma forma pontual, num curto período de tempo, porque parem para pensar, o nosso ano rotário é 6 e 6 meses de cada ano. É um ano para desenvolver a liderança de uma presidência, por exemplo. E aí, normalmente começa assim, ó, só tristeza. Aí depois, a hora que você está chegando nos 10 meses de uma presidência, por exemplo,
você fala, não, agora eu consigo. É a hora de você sair, porque outra pessoa precisa se desenvolver. Então, assim, é uma coisa extremamente extraordinária que assim, alegra meus olhos em saber o quanto isso muda as pessoas e, consequentemente, muda a realidade onde você está, né? Então, isso é fundamental para mim. Eu gosto muito dessa frase, né? Foi uma frase que nós desenvolvemos aqui no distrito, no ano rotário anterior, que é: somos jovens com atitude e propósito, liderando através do servir. Atitude é o que nós precisamos ter para que realidades sejam transformadas. Propósito é o que nós precisamos entrar no Rotaract, pelo menos com uma pequena visão e ao longo do tempo construindo esse propósito, para que nós saímos daqui, né, quando o ciclo encerrar, de uma forma construída nessa questão de liderança, que faz toda a diferença, né? Recentemente eu estava conversando com uma gestora de RH de uma empresa aqui da região, muito famosa, e a gente conversando sobre liderança, e ela falou que hoje está muito difícil as pessoas encararem a liderança, encarar ser líder de grupos. E isso, para quem, né, tem esse perfil de liderança, tem sido destaque, porque muitas pessoas não conseguem liderar pessoas, muitas pessoas não conseguem liderar um projeto. E isso, até no mercado de trabalho, a gente consegue conquistar uma oportunidade maior por ter pertencido ao Rotaract. Existem inúmeras histórias que a gente sabe que o Rotaract tem feito a diferença, né? Principalmente na minha vida, o Rotaract tem feito uma diferença enorme desde quando eu entrei, quando o Rotary abriu a primeira porta para mim, que foi o intercâmbio. Eu, assim, me apaixonei pela forma com que o Rotary trata as pessoas para que elas possam ser melhores enquanto seres humanos e ter essa questão de liderança mais aprofundada. E aí a gente consegue, então, falar de atração em atração, porque aí a gente consegue contar as nossas experiências. E as experiências é o que realmente as pessoas falam: caraca, eu quero experimentar isso, eu quero fazer parte disso. Tem coisas na minha vida que eu gostaria de me arriscar e eu queria pertencer ao Rotaract, porque aqui no Rotaract a gente consegue se arriscar, né? A gente consegue fazer algo, mesmo que não dê certo, a gente consegue consertar, mas num mercado de trabalho, dependendo da posição que você tiver, se você não tiver construído essa questão de liderança, isso vai te prejudicar. E aí, como eu vou fazer isso, Halles? De acordo com a sua realidade, né? Por exemplo, a minha realidade aqui em Guararapes, nós temos atraído jovens de 18 a 25 anos. Como nós temos feito isso? Nós vamos por aqueles que não pretendem sair da cidade, porque a minha cidade é uma cidade que uma faculdade federal fica a 8 horas de viagem, então são poucas pessoas que vão para uma faculdade federal, elas acabam ficando nas faculdades particulares aqui ao redor, e aí a gente procura essas pessoas, né, dentro da nossa cidade, para que elas possam participar. E uma estratégia que está sendo implementada ainda, a gente não conseguiu fazer, mas já está com um esboço previamente feito, que divulgar o Rotaract para os alunos do terceiro ano de ensino médio, que estão saindo ali do ensino médio, que vão completar 18 anos no ano que vem, para que eles já possam conhecer que existe uma ferramenta que se chama Rotaract, caso eles tenham interesse de ser líder. Né? A gente não tirou um pouco dessa questão de que a gente só faz projetos sociais. Não, isso é fato, todo mundo sabe. A gente divulga isso, é muito útil. É uma das maiores ferramentas que nós temos para desenvolver liderança. Mas a nossa divulgação aqui, que é o que nós vamos implementar, é ir nas escolas e falar que nós temos uma oportunidade para desenvolvimento de oratória, para desenvolvimento de liderança, e como consequência desse desenvolvimento, eles podem mudar realidades, transformar realidades através do servir. E isso enche o coração, né? Todo mundo aqui enche o coração quando fala que conseguiu fazer um projeto social.
quando fala que conseguiu transformar a realidade de uma pessoa. Então, isso são experiências que realmente vão fazer com que a gente possa atrair potenciais associados. E aí você faça uma análise da sua cidade. Ah, Harrison, minha cidade tem muito pessoas que são empreendedoras. Vamos buscar uma estratégia. Como a gente pode organizar essas pessoas para que elas pertencem ao Rotaract e possam desenvolver projetos, né? Ah, eu tenho uma realidade aqui de universidades. Perfeito. Como que é a rotina desses universitários? Será que eles conseguem encaixar um horário para fazer para pertencer ao Rotaract? Ah, mas eles não conseguem ir na reunião na casa da amizade do Rotary. Ok, e será que ali durante a rotina da faculdade teria algum horário para 30 minutos de uma reunião mais direcionada para algum projeto? Será que, entendeu? São formas que a gente precisa pensar e a gente tem que sempre discutir, fazer perguntas, né? Eu tenho uma realidade aqui que são jovens que não têm tantas condições de pagar uma mensalidade, de participar de um evento, mas são jovens que querem ser voluntários. Ok, vamos então pensar numa estratégia interna dentro do clube para que esses associados possam pertencer, para que essas pessoas possam se tornar associados. Isentar a mensalidade, fazer projetos sociais e financeiros e destinar 10% do arrecadado para o caixa do clube por conta dessas despesas. Então, assim, são coisas que frequentemente a gente precisa pensar para que a gente possa atrair associados, né? O nosso maior legado enquanto associado é saber quais foram as estratégias e ferramentas que eu usei, que eu consegui adquirir, que me tornou quem eu sou, e o que eu tenho feito com isso? O que eu tenho agregado na vida de outras pessoas? O que eu tenho mostrado para que outras pessoas possam participar? Eu divulgo o Rotaract, gente, no mercado. Eu já consegui associado dentro do supermercado, porque eu estava usando uma camiseta do Rotaract. A gente usa tanto a camiseta do Rotaract nos nossos eventos, quando a gente está junto, mas a gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que usar quando a gente estiver num café da manhã de uma empresa, quando a gente for no mercado, quando a gente for na padaria. Isso aqui é a maior imagem pública, para que as pessoas vejam e perguntem o que é, você faz parte, como funciona, na padaria, enfim. Eu já fui testemunha de inúmeras experiências nesse sentido, que eu estava com a camiseta e a pessoa me perguntou, Andy, o quê? Polio? O que que é isso? Aí eu expliquei. E, nossa, eu sempre ouvi falar, mas achei que vocês entregavam cestas básicas. E aí eu expliquei, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa pensar enquanto estratégias para atrair novos associados. Agora, a nossa mestre, por favor, senão o pessoal vai começar a sair. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre engajamento. Como engajar meu quadro associativo? Então, atrair. Entrou 15. O que eu faço agora? Tipo, o que eu faço com esses 15? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como engajar esse quadro associativo, desde que quem está entrando até quem já está dentro. Pode passar, Rari. E aí, quando a gente fala de engajamento, a gente fala muito sobre liderança. E liderança, primeiro tabu que eu quero quebrar aqui com vocês é que a gente tem diversos tipos de liderança. A gente tem uma pluralidade na liderança. Nem todo mundo que entra no Rotaract tem o sonho de ser RDR, presidente da Rotaract Brasil, presidente do clube, mas ele pode desenvolver a liderança dele num projeto, coordenando um projeto, ele pode desenvolver a liderança dele sendo a melhor imagem pública do mundo. Então, ele tem outros caminhos para desenvolver uma liderança que não seja a trajetória ser presidente, RDR, presidente do colégio, né? Que alguns distritos têm o colégio estadual, vocês fazem parte do Colégio Mineiro. Então, Colégio Mineiro e Rotaract Brasil. Nem todo mundo vai ter essa trilha, mas tá tudo bem. Tá tudo bem o seu companheiro ser muito bom na tesouraria. E ele vai ser o melhor tesoureiro de todos os tempos. Então, a gente tem a pluralidade também nessa questão de liderança. Cada um vem focado para alguma coisa, querendo desenvolver alguma área.
E quando a gente trabalha em equipe, a gente já desenvolve essa questão da liderança. Então, a gente fala muito sobre liderança quando a gente vai engajar um quadro associativo. Pode passar, Rani. E aí, trazendo um pouco sobre engajamento, a gente tem que falar um pouco de como manter esse quadro associativo, como manter essa diferença de idade que a gente tem nesse quadro associativo, como engajar, meu clube desengajou, meu clube já não está mais junto, quais são as ferramentas que hoje eu posso utilizar para o desenvolvimento desse quadro associativo. Pode passar, Rani. E aí a gente entra no dia do associado e dia do convidado. Vocês já ouviram falar? Alguém tem experiência? Algum clube faz? Quer compartilhar a experiência? O que acha que é também? Tá, vocês sempre começam muito tímidos. Então, vamos lá. O dia do associado, ele é voltado para o quadro associativo daquele clube. Então, para o quadro associativo que já está no clube. Normalmente, ele é uma imersão dentro do clube. E aí o clube tem que olhar para si. É aquele olhar para si com carinho. Então, é aquele momento que o clube se reúne para falar sobre o próprio clube. O meu clube, por exemplo, a gente faz uma imersão. Então, a gente faz 3 imersões no ano. Uma pré-gestão, uma no meio e uma no final da gestão para a gente celebrar o ano rotário. E qual é a ideia dessa imersão? A gente desenvolver o nosso quadro associativo numa questão de quem já está dentro. Então, por exemplo, todo mundo que está dentro está entrando no mercado de trabalho. Por que a gente não leva um curso de Excel para esse quadro associativo? Por que eu não levo alguma ferramenta que o quadro associativo engaje e esteja interessado em aprender? Então, é muito legal esse dia do associado, porque normalmente é onde vem surgindo as ideias de projetos de atração e engajamento, né? Que é aquela avenida do Rotaract, que quando a gente fala olhando para o clube. Então, o meu clube, por exemplo, a gente realizou um projeto de mudanças de hábitos. A gente baixou aquele Gym Rats, e aí todo mundo começou a fazer academia, tinha um limite de 2 atividades por dia, mas era uma realidade do clube onde a gente estava muito sedentário. Toda vez que a gente se encontrava, a gente falava, nossa, preciso ir na academia. Nossa, preciso ir na academia. E ninguém tinha iniciativa. Então a gente criou uma competitividade saudável, viu, gente? Dentro do clube, para que as pessoas começassem a fazer atividade física e no final ganhavam um prêmio. Mas, gente, a gente ficou tão viciado em tem alguém um ponto na minha frente que a gente estava nem ligando pro prêmio. A gente queria era fazer atividade física. E aí a gente começou com as reuniões do meu clube. Começou a ser em parque. A gente começou a fazer reunião onde a gente ia andar de bicicleta depois. A gente ia fazer uma caminhada ao ar livre. Então, a gente direcionou o clube para onde o clube naquele momento estava olhando. E por que eu estou contando toda essa história? Para contar um pouco do quão é importante conhecer o seu quadro associativo. O quão é importante ver para onde o seu quadro associativo está olhando. E esse olhar dos seus associados nem sempre vai ser algo exclusivo do Rotaract. Então, as pessoas querem desenvolver a imagem pública. Não, às vezes as pessoas dentro do clube querem desenvolver outras habilidades ou outras coisas que o Rotaract pode estar auxiliando. Então, esse foi um exemplo que eu dei do meu clube, que foi a questão de mudanças de hábitos. Mas sempre que a gente faz uma imersão, a gente surge uma ideia de projetos do tipo, alguém não sabe fazer alguma coisa e tem alguém que é muito bom fazendo alguma coisa. Então, essa troca dentro do clube, a gente nomeia o dia do associado, que é um dia onde reunião não tem pauta. A reunião é para falar sobre o clube, sobre como estão os associados, como que está a saúde do clube. Outra iniciativa que tem no meu distrito, alguns clubes fazem, é sempre no início da reunião, seja a reunião quinzenal ou semanal. Semanal foi ruim, hein? Semanal. Falar um pouco de como foi a semana. Então, algo que aconteceu na vida pessoal, algo que, sei lá, passei no TCC ou fui reprovada no TCC, sabe? Algo que não tenha nada a ver com Rotaract. As pessoas contam ali naquele momento de 1 minutinho como foi a sua semana. E isso é legal porque a gente cria laços para além do só Rotaract.
Então, às vezes, a gente fica muito preso no Rotaract, Rotaract, Rotaract. E é muito bom conhecer seu quadro associativo para também além do Rotaract. E aí, esse é o dia do associado. Alguém tem alguma dúvida? Algum clube já fez? Quer contar alguma experiência pra gente? Eu vou entender que não e vou continuar. Ó, eu vou dar uma experiência. A gente nunca fez dia do associado, né? Aí a gente achava algo super inovador, mas na verdade não é. Aí a gente fez o no Rotário retrasado, que foi uma. A gente fez teste vocacional para os recém-associados, né? Para quem não tinha feito faculdade ainda, não sabia o que queria. E aí, nesse dia, a gente convidou os interactianos e depois a gente fez um treinamento de como montar o seu currículo, né, na questão profissional, junto com uma mulher que trabalha no Sebrae na região. Então, ela foi lá como voluntária e auxiliou na formulação de currículo. Perfeito. Alguém tinha levantado a mão. Oi, fui eu. Oi. Então, eu acompanhei o dia do convidado desde o início, assim, né? Eu fui RD 1718, lá no Rio. E eu fui acompanhando a evolução do dia do convidado, assim que saiu, eu lembro do meu clube fazendo, meu antigo clube, né? Fazendo o dia do convidado. E eu acho que é uma das experiências mais positivas que a gente pode fazer, assim. Eu lembro que quando saiu tinha um manualzinho também, antigo manual do dia do convidado, isso foi sendo aprimorado, claro. Mas como atividade, assim, é uma coisa que fortalece tanto o próprio clube, quem já está lá dentro, é muito positivo, porque junto o pessoal para dar uns depoimentos também, e um vai lembrando o outro de por que tá ali, né, dos momentos que foram vividos de Rotaract. E é um momento de muita inspiração, assim, para todo mundo, para os convidados que estão indo lá. Eu acho que dos que eu já participei de do convidado, a retenção, assim, era boa. Claro, a gente chamava, sei lá, 20 pessoas. E aí ficavam umas 5, 8. Mas, pô, se você vê que eram 5, 8 pessoas que estavam realmente engajadas, que estavam interessadas naquilo, e que depois essas pessoas continuaram no clube. Eu lembro que na minha gestão de RD a gente fundou o Rotaract Clube de Cabo Frio nessa gestão, e hoje a minha afilhada de lá é RD, já foi RD. Então, assim, são oportunidades que vão surgindo e pessoas que a gente vai conhecendo no dia do convidado que vão durando para muito tempo nos clubes. Sim. Obrigada pelo relato e a experiência. E é muito bom quando a gente apadrinha alguém e essa pessoa vai se desenvolvendo dentro do Rotaract. Você fica com aquele sentimento como se você estivesse fazendo tudo aquilo de novo. É um pouco o sentimento que eu fico. Então, a gente tem o dia do associado, que é como eu comentei, a Harley deu experiência, e a gente tem o dia do convidado, que é como o companheiro comentou. O dia do convidado, ele é focado para atrair o quadro associativo. E o dia do convidado, gente, a gente fica muito preso em, vou fazer um dia do convidado no ano rotário inteiro. Mas não, gente, o dia do convidado é algo que a gente pode fazer a cada um tempo. Porque aquela reunião que vocês vão ter vai ser um pouco mais voltada, um pouco mais de tato que o clube vai ter para ela ser voltado para o desenvolvimento do quadro associativo. Então, lá vão ter convidados. Se o clube de vocês canta o hino, vocês vão ter que explicar, porque na organização a gente canta o hino. Então, vocês vão cantar normalmente. Se vocês falam muitas siglas, então em DIRC, em PARC, EMIRC, CONARC, não sei mais siglas, mas a gente fala muita sigla no Rotaract. Se o clube de vocês trabalha muito com siglas, vocês vão ter que desmistificar o que são essas siglas para os companheiros entender. E no final da reunião é sempre importante vocês pautarem quais são os projetos que o clube faz, quais são as associações que o clube faz, o que alguém que está chegando precisa conhecer do clube. Então, esse conhecimento do clube, esse momento de parar para explicar o que é o clube, o que é um distrito, o que está acontecendo, essa familiarização do convidado com o clube, ela acontece no dia do convidado. Então, um conselho que eu dou para vocês, não se prendam em fazer só um por ano. Porque o que os clubes fazem? Espera juntar muito convidado para ir fazer um único dia do associado. E às vezes vocês acabam perdendo time.
Porque às vezes o companheiro começa a frequentar em julho e em novembro ele já tomou posse. E aí, quando o clube for fazer o dia do convidado lá no final de novembro, início de dezembro, esse companheiro já entrou. Ele já é associado e vocês nem contaram para ele o que a organização faz, né? O que são as siglas, o que são esse beabá do que é o Rotaract. Então, a gente aconselha sempre vocês fazerem mais do que um dia do convidado no ano e trazer essa questão do convidado para dentro do clube. Então, conhecer também esse convidado, o que esse convidado gosta, como vocês podem trabalhar em cima disso. A gente tem um clube chamado Universidade Mackenzie, do 4563, que eles fazem um projeto chamado Jornada do Convidado. E nesse projeto deles, eles trabalham tanto o dia do convidado, que é um dia que eles fazem lá com os associados, como também um apadrinhamento que a gente faz o associado com o convidado. Por que é tão importante isso? Para que quando a pessoa vai frequentando as reuniões do clube, ela tenha alguém que vai estar traduzindo, vai estar explicando para ela o que é importante, o que está acontecendo no clube. Porque às vezes na reunião do clube, vou dar um exemplo do meu próprio clube, a gente nem entra num debate tão grande, Fundação Rotária, subsídio, nananã, e um fala A, um fala B, que o convidado fica assim, ó, sabe? Tentando entender onde ele se encaixa ali. Ou o próprio recém-associado tenta entender o que está acontecendo. Por isso é muito importante essa questão de um apadrinhamento, até para além, a gente deixa muita função, essa função é do padrinho de fulano. Mas não, eu acho que dentro do clube a gente pode ter até que mais de um padrinho. Então, alguém que vai estar ali, próximo, explicando. Nem sempre essa pessoa é o diretor de atração e engajamento. Então, pensa num clube que está com 15 aspirantes. Imagine se o diretor de atração e engajamento, ou DQA, ou internos, não sei como nomeiam aí no clube de vocês, tiver que parar para explicar para os 15. Ele quase vai ter que fazer uma reunião em paralelo para explicar para essa galera o que está acontecendo. Então, é muito importante que todo o clube abrace essa questão do quadro associativo. O quadro associativo ele não é a função de um, ou de duas, ou de três pessoas. Ele é a função do clube todo. Então, o clube todo tem que estar muito bem envolvido nessa questão, muito bem engajado, muito bem olhando para si. Eu gosto muito de brincar não, comentar sobre, e acaba virando sempre uma brincadeira, que é, eu não posso olhar para fora se aqui dentro está muito confuso. Então, eu não posso querer que 30 pessoas se associem no meu clube se dentro está muito confuso, se quem está dentro está querendo sair. Então, é muito importante a gente trabalhar os dois lados quase que simultaneamente. Então, ter uma galera focada para dentro e ter uma galera focada para fora. Porque é aquilo que o Harley comentou. O que está mostrando na vitrine? Às vezes a gente tem uma vitrine linda, mas você entra dentro da loja, não tem um vendedor para te atender. Você entra da loja, a roupa não tá nem na arara, ela tá quase no chão, assim. Então, o que está acontecendo dentro do clube? Isso é muito importante. Pode passar, Harley. E aí, eu vou trazer 4 formas da gente entender o que está acontecendo dentro do clube. Então, o clube tá bom, o clube não tá bom, como que o clube pode melhorar? O primeiro ponto é a jornada do associado. A gente fala muito sobre isso, que todo associado passa por uma jornada. Que é, você se torna associado, então eu entrei no Rotaract. Eu vou entrar no Rotaract muito engajado, querendo mudar o mundo, acreditando que eu vou acabar com a fome na África. Então, eu tô com o meu pico de engajamento lá no alto. E aí, eu vou viver esse engajamento que normalmente dura 1 ano, às vezes 2 anos, o companheiro tá lá no ápice, em todos os eventos, tendo todos os cargos, vivendo muito intensamente. E aí, esse engajamento, ele dá uma leve caída. Que é aquele momento que o companheiro já tá ali há quase 2 anos, às vezes ele já passou pela presidência, já planejou ser presidente, ou ele não quer ser presidente, e a gente fica meio num rumo, que é aquela questão da liderança que eu comentei. Se a pessoa não quer ser presidente, ela vai ser o quê? Todo mundo fica, né? Tem que ser presidente, tem que ser presidente. E às vezes não, às vezes a pessoa quer desenvolver em alguma outra área. Então, aquele companheiro que não quer ser presidente, ele vai ficar lá 10 anos e vai ser o quê? Ele vai passar por onde?
sabe? A gente fica até sem reação quando alguém fala não quero ser presidente. Fica assim, ué? Então, assim, nem sempre todo mundo vai querer ser presidente. E aí, voltando à jornada do associado, ele tem uma queda considerável, que aquela expectativa lá no alto já está um pouco ali na realidade. E a gente tem de 2 a 1. A gente tem um companheiro que sobe de novo, e ele engaja de novo, e tem muita gente que sai. Segundo o censo da Rotaract Brasil 21-23, 80% das pessoas completam 3 anos de Rotaract, mas apenas 50% dessas pessoas completam 5. E apenas 20% dessas pessoas completam 8. Então, a gente tem uma evasão muito grande do Rotaract quando chega ali próximo dos 3 anos. E, gente, todo mundo passa por isso. O que é legal entender? Qual é a jornada do clube de vocês? Então, as pessoas entram. Quanto tempo elas demoram para ter aquela queda de expectativa? Depois que ela teve a queda de expectativa, como o clube de vocês trabalha para o pico levantar? Ou ela se mantém ali constante? Ok, ela não precisa estar 100 por hora, mas ela está 80, então tá tudo bem. Mas agora, se ela não está 100 por hora, ela está 20 e ela já sai, qual é o momento que o clube de vocês tem que analisar para rever essa questão? Eu vou dar um exemplo do meu clube novamente. O meu clube, a cada 3 anos, a gente tem uma gestão exclusiva para quadro associativo. Então, a cada 3 anos, a galera sai do meu clube, esvazia o clube, enche de novo. Passa 3 anos, esvazia o clube, enche de novo. E aí, hoje, a gente trabalha formas para que daqui 3 anos isso não aconteça novamente. Então, a gente tomou conhecimento de qual é a jornada do Rotaract Clube São Paulo Aeroporto. Mas cada clube de vocês tem um padrão de jornada diferente. E vocês podem perceber que há um padrão. Então, sempre tem, quando vocês pararem para analisar, faz o desenho, gente. Meu clube tem 10 associados. O Rally entra, ele ficou 2 anos animados, ele teve uma queda, ele subiu de novo. Essa é a história do Rally. Agora, a história da Ju. A Ju entrou, ficou 3 meses, depois caiu. Vocês vão ver que mais ou menos ali a galera tem no mesmo tempo, seja 6 meses, 1 ano ou 2 anos, essa queda do engajamento. E aí é importante vocês conseguirem olhar isso, porque vocês vão ter clareza de qual está sendo o problema do quadro associativo de vocês. Então, a jornada do associado é uma ferramenta maravilhosa e, junto com ela, eu trago a pesquisa de clima. A pesquisa de clima, a Rotary International divulga, né, uma forma de vocês fazerem, mas se vocês quiserem, eu também tenho outros modelos para divulgar para vocês. Basicamente, é um Forbes, onde vocês vão colocar lá a pergunta: por que você entrou no Rotaract? Por que você se mantém no Rotaract? O que hoje você mudaria dentro do clube? Qual é o ponto forte do clube? Então, lá vocês vão fazer uma pesquisa de forma anônima. A gente sempre recomenda que seja anônima, para não ter aquele apontamento na cara do outro. Mas para vocês entenderem qual está sendo o clima do clube de vocês. É um clube que está muito feliz, felicidade lá no alto, não temos problema nenhum? Perfeito. É um ano que vocês podem, talvez, não focar tanto nesse quadro associativo e olhar um pouco mais para projetos, alguma outra área do clube que esteja falhando. Ou se não, se é um momento que o clube tem que olhar para o quadro associativo. Então, essa pesquisa de clima, ela é interessante fazer todo ano rotário, para que o clube, pelo menos todo ano rotário, tem clube até que faz de 6 em 6 meses, para que vocês possam entender onde que o clube pode melhorar ou não. E essa pesquisa de clima vocês podem abrir até para outros cargos, vocês não vão ficar limitados a só falar de DQA, vocês podem olhar para o quadro associativo e para todas as funções do clube e formas de melhorar. Então, a pesquisa de clima é algo que sempre dá certo. Sempre que um clube faz, ele tem um resultado. A realidade, né? Ele consegue ver melhor a realidade do clube. E é interessante para vocês fazerem, tipo, naquela época de abril, maio, para o próximo presidente também já dar continuidade para ver as demandas, ou faz agora, para o próximo semestre. Então, é algo muito importante. E aí, dentro disso, a gente tem o conhecer os companheiros de vocês. Então, conhecer para além do Rotaract. Então, tipo, o Rally gosta do quê? Será que ele gosta de futebol? Será que ele odeia esporte? Será que ele gosta de
Qualquer outra coisa, série, novela. A gente, por exemplo, é apaixonados por novela. Quem matou Odete Roitman? Tava viva a senhora esse tempo todo. E eu achando até que podia ser o Leonardo que ele tava fingindo ali, ele podia ter matado, a senhorinha podia não ter morrido. Criei várias teorias na minha cabeça e não era, gente. Vou passar, assim, a pesquisa de clima para Carol e ela compartilha com vocês. Então, conhecer o quadro associativo de vocês é de suma importância, até para coisas parecidas. Então, por exemplo, eu e a Carol, ela pode ter o mesmo time que eu sou São Paulina, ela pode ser São Paulina também. Se eu conhecer, ela não fez uma cara que ela é São Paulina, mas se eu conhecer o meu quadro associativo, eu consigo entender o que a gente tem em comum, o que a gente tem que é muito legal, ou como o outro pode me ajudar. Então, essa iniciativa que o Rally falou, por exemplo, dessa, já te passo, Rasmin, dessa questão de currículo, eles só descobriram que o clube tinha uma dificuldade no currículo quando eles se conheceram para perceber que existia essa demanda dentro do clube. Então, quando vocês se conhecerem, parar para se conhecer, pode ser um companheirismo, que até é uma palavra que eu trouxe ali embaixo, que pode ser um companheirismo, uma roda de conversa, ou em qualquer momento do clube, vocês vão ver muitas possibilidades de projetos de engajamento do seu próprio quadro associativo. Rally? Você falou de conhecer, né? Por exemplo, eu e Viçosa, a gente ama o doce de leite de Viçosa, entendeu? É uma coincidência muito grande. É o melhor doce de leite de Minas Gerais, que eu fiquei sabendo. Não sei se eu vou entrar aqui numa discórdia. Nossa, é muito bom. Mas Já foi eleito um dos melhores do país, tá bom? Acho que aí, não tá temos vendo? dúvidas quanto a isso. É uma Do coincidência, é uma coincidência, entendeu? Um dos A melhores gente do precisa- mundo. Viçosa, a gente precisa se conhecer mais, vocês mandarem mais doce de leite pra mim, entendeu? Não estamos prontos para essa conversa. É igual, eu vou dar um exemplo, vou fugir um pouco do tema, tá, gente? Mas só para vocês engajarem também. Eu conheci a Brenda, que é uma amiga minha que é de Minas, e falei para ela, nossa, eu amo pão de queijo de São Paulo. Aí ela olhou pra minha cara e falou, isso é um crime, só que não poderia nem ser chamado de pão de queijo. Aí eu fiquei, rapaz. E vocês estão certos, gente. Aí eu fui para Minas, comi pão de queijo e falei, meu Deus, eu vivia num mundo péssimo lá em São Paulo. Mas é isso, então é conhecer um pouco do seu amigo, o que tem em comum, o que não tem. Até esses debates, gente, às vezes é legal levar esses debates dentro do clube, tipo, aqui em São Paulo a gente fala muito é bolacha ou é biscoito, e aí o clube todo debate. Então esses debates também são legais, que fogem um pouco do só Rotaract, para vocês poderem se conhecer, que é super importante. Pedro? Não, eu achei extremamente pertinente esse ponto que você trouxe. Só uma ideia que eu já vi alguns clubes fazendo e eu dei de sugestão para alguns outros clubes que a gente é um projeto super bobo, mas faz com que a gente conheça com quem a gente está trabalhando dentro do Rotaract, os nossos associados. É basicamente um quem sou eu. Faz um sorteio, cada reunião, depois do final da reunião, essa pessoa ela vai montar ali um slide de quem que ela é. Coisas básicas. Quem ela é filha de quem, aqui em Minas a gente costuma falar isso. É filha de quem, o que ela gosta de comer, quais são os hobbies dessa pessoa. Tudo isso é muito importante, é muito valioso para que a gente se aproxime, né? Para que a gente se assemelhe à pessoa que está ali junto com a gente. E vocês podem incluir os convidados também. Eu acho que é uma excelente oportunidade também da gente já conhecer essas pessoas que estão entrando para participar junto com a gente de alguma forma. Perfeito, Meu muito Deus. legal. Gustavo, eu acho que levantou a mão. Gente, eu não consigo ver. Isso. É rapidinho, mas é interessante. Essas coisas assim, a gente brinca, né, de abraçar árvores, conecta muito os clubes, sabe? Aqui no Marilene, a gente tinha a tradição de fazer sempre um Happy Monday, para falar das coisas boas da semana, trocar. E foi tão legal que o Rotary hoje, o Rotary Belo Horizonte Leste, a gente faz junto. E uma proposta que começou no Marilene e hoje eles têm essa mesma, nós temos, né, essa mesma atividade dentro do clube de Rotary. Mas a gente mudou um pouco esse ano, ao invés de fazer um Happy Money,
Eu, como presidente, escolhi uma associada que falou assim, olha, eu não tenho disponibilidade para poder assumir cargo, não tenho condições de fazer isso, mas eu quero participar e posso ir nas reuniões. Eu falei assim, beleza, você vai ser diretora de assuntos aleatórios. E uma vez, a cada 2 vezes no mês, você vai trazer uma curiosidade aleatória para a gente, para poder contar durante a reunião. E é um momento de troca super legal, que a gente tem a oportunidade de conversar sobre, sei lá, aqueles casos de assassinato, tipo, várias situações que todo mundo tem curiosidade, gosta de saber sobre, e a gente troca durante a reunião, é uma forma da gente se conectar, é bem legal. Eu fico aí uma sugestão. Não, é um exemplo, Carol, Assassinato, mas, gente. Quem matou a Odete? Era isso. exato, mas é nessa linha mesmo. É sobre isso. Começamos aqui o treinamento também nessa linha leve. Não, Mas mas eu amei, eu já quero ser diretora disso, eu vou implementar isso no meu clube, diretora de assuntos aleatórios. Mas é muito legal isso, o conhecer. O meu clube já fez, muitos clubes do meu distrito faz, que a gente pouco sabe sobre a profissão do outro. Então, é basicamente parecido com esse Quem Sou Eu, só que de profissões. Então, uma vez por mês, um companheiro vai lá na frente e fala o que ele faz. E, gente, tem gente que faz umas coisas incríveis que eu fico assim, babado. Tem uma menina do meu clube que ela não sei nem o nome da função dela, mas eu sei que ela mexe com animações. E aí ela trouxe a evolução da animação, como que ela faz, e eu achei isso magnífico. Eu aprendi o que é bolsa de valores, é Julia Tinte mesmo. Eu aprendi, eu aprendi o que é uma bolsa de valores, como ela funciona, o que é investimento, tudo porque o menino do meu clube lá trabalha com investimento. Eu não vou explicar para vocês, porque eu não sou tão boa assim não, gente. Mas é um assunto muito legal. Então, assim, todo mundo dentro do clube tem algo para aprender e tem algo para ensinar. Então, aproveitem qualquer iniciativa, seja assuntos aleatórios, o que faz de profissão, ou um quem sou eu, implementem isso dentro do clube de vocês. Então, para vocês se conhecerem mesmo. Então, profissão ou um hobby. Tipo, o que vocês não saberiam sobre mim me vendo aqui agora. E aí o companheiro vai lá e desenvolve. Tem muito clube que faz noite de slides. Então, aqueles slides bem tema livre. A gente fez uma vez, mais ou menos, com o distrito, e aí tinha que envolver pessoas do distrito. Gente, foi muito legal. A galera fez com série, colocando os personagens em cena, a galera do distrito. Eu dei muita risada. Então, assim, são dinâmicas legais, que foge do óbvio, deixa até aquela reunião um pouquinho mais com a galera do clube, e vocês podem se conhecer. Então, é uma super oportunidade para se conhecer. E aí entra 2 pontos importantes aí que eu coloquei. O companheirismo, esse se conhecer já entra na pauta do companheirismo. E um importante ponto é feedback. Sempre quando a gente faz uma iniciativa, é importante a gente colher os feedbacks, entender, ter uma escuta ativa. Eu falo que o Rotaract ele tem que ser acolhedor. E acolhedor para quem está dentro também. Então, escutar feedback. Ai, Laura, eu não lido bem com feedback. Gente, faz um Farms anônimo. Mas escuta a opinião do seu clube do que pode melhorar. Escuta a opinião do seu clube sempre. Então, fiz um dia do convidado. Pega o feedback. Tanto de quem participou do dia convidado, não sabendo o que é Rotaract, quanto quem está no clube. Às vezes, quem está no clube acha que a gente poderia dar um café da manhã antes do dia do convidado, para ele ficar acordado e não ficar dormindo na palestra. E é uma dica super legal que alguém pensou, mas não sabe muito bem como abordar, sabe? A gente sempre fica meio receoso de como dar feedbacks, e aí a gente entra numa outra pauta, né? Que é como dar feedback e tal. Mas deem feedbacks, pedem os feedbacks do clube de vocês. Todo mundo tem alguma coisa que pensa diferente, que acha que a gente pode fazer de uma forma diferente. E isso tem muito a agregar valor dentro do clube. Pode passar, Rari. E aí, 3 palavrinhas-chave quando a gente fala de engajamento do quadro associativo, que é essa questão do acolhimento. Então, quem faz parte do seu clube tem que se sentir pertencente ao seu clube. Entender qual é a carinha do seu clube, o que torna acolhedor. Tipo, eu, por exemplo, eu amo o meu clube.
eu acho que eu jamais faria parte de nenhum outro clube, porque a minha família é o meu clube. Então eu me sinto muito em casa, eles são muito a minha família real. Então eu tenho muito esse sentimento de me sentir acolhida dentro do clube. E isso é importante, o clube entender as particularidades do clube, o que torna o clube acolhedor, para vocês entenderem também qual é o tipo de público que vocês buscam quando vocês forem buscar um novo associado, entende? Então, esse acolhimento ele é muito importante de dentro para fora. Não adianta eu querer acolher quem está fora se eu não acolho quem está dentro. Não adianta eu querer ser o clube mais legal para quem está fora se não está muito bom para quem está dentro. Então, essa parte do acolhimento, a escutativa, tudo isso é muito importante. A questão do desenvolvimento, a gente é a maior escola de liderança do mundo, e a gente não pode ser a maior escola de liderança do mundo só para quem eu quero atrair. Então eu sempre falo, somos a maior escola de liderança do mundo. Aí a pessoa entra e a gente não desenvolve ela em nada. E ela fica, rapaz, é 1 em 1 milhão que vira RDR? E não, gente, a gente tem muito a desenvolver. E são pequenas coisas, é um trabalho em equipe, é uma comissão de projetos, é uma imagem pública. Então, são pequenos passos que a gente vai desenvolvendo esse associado. Então, a pesquisa de clima, vocês podem adicionar uma pergunta do o que você quer se desenvolver, qual área você quer desenvolver. Porque às vezes a gente fica muito focado em desenvolver. Tipo, por exemplo, eu sou engenheira, então todo mundo quer que eu fique em tesouraria. Eu não quero ficar em tesouraria. Eu quero ficar em imagem pública, eu quero desenvolver alguma coisa dentro de mim. Então, assim, o que o companheiro quer? Tem gente que quer seguir a linhagem ali perto do que trabalha, porque é o que faz sentido. Mas tem gente que quer ir muito além. Então, esse desenvolver ele é muito importante ao longo de todo o tempo. Lembra que eu comentei da jornada do associado? Muitos associados desengajam por acreditar que já se desenvolveu 100%. Eu estou há 7 anos no Rotaract e eu dou a certeza para vocês que eu não me desenvolvi 100%. Eu sempre acho alguma coisinha ali que eu posso me desenvolver. Por exemplo, o Gustavo me deu uma ideia, agora eu quero ser desenvolvida, ser diretora de assuntos aleatórios. Ia amar desenvolver isso em mim. Sério, porque eu amo. Mas é esse ponto, gente. Então, trazer dentro do quadro associativo de vocês que ele sempre pode se desenvolver em alguma coisa. E volto no ponto, eu vou trazer esse ponto até o final. Não precisa ser presidente RDR, presidente da Rotaract Brasil. Tá tudo bem você não querer, não almejar isso. Alguns vão estar almejando, outros não. E tá tudo bem. Então, desenvolver dentro da realidade daquele companheiro o que ele consegue desenvolver. Tem gente que vai desenvolver muito, tem gente que vai desenvolver pouco, mas é no processo de cada um. Então, entender também a forma do processo. E a questão do engajar. Então, a gente só vai estar engajando no nosso quadro associativo, as pessoas só vão estar querendo participar quando elas se sentem acolhidas, quando elas se sentem que estão desenvolvendo, e aí elas vão estar engajando. Então, são 3 palavras que elas entram muito em sincronia. Se eu quero engajar, eu tenho que estar desenvolvendo. Se eu vou estar desenvolvendo, eu já vou estar engajando. E eu tenho que estar acolhendo. Então, para mim, são 3 palavras que definem bem essa questão do engajamento do quadro associativo. Agora eu vou deixar um pouco a palavra aberta para vocês contarem para a gente alguns projetos, algumas iniciativas, algo que vocês já pensaram, mas não sabem muito como tirar do papel. Então, é aquele momento para a gente conversar mesmo, para a gente saber um pouco como vocês estão, como que estão os clubes. Ponto importante, aqui é um momento, palavra aberta, mas a gente segue a prova quádrupla. Então, não vamos falar mal dos coleguinhas, hein, gente? Por favor, que eu não quero ser cancelada. Bom, vou puxar a palavra aqui primeiro. Bom, tocando em algumas feridas antes de tudo, né? Porque é o seguinte, quando a gente pensa na ideia do apadrinhamento, né? Eu acho que a gente tem que... É muito bonito na teoria, mas a gente tem que buscar ser estratégico quanto à ideia de apadrinhamento. Porque não adianta nada eu colocar um associado que não está muito engajado para ser o padrinho, madrinha de um novo convidado. Então, acho que é importante deixar isso claro, né, que a gente tem que buscar ser estratégico nas escolhas também desses padrinhos e madrinhas. É claro que, por exemplo, se eu convidei uma amiga minha para participar do clube,
é intuitivo de que eu seja a madrinha dela, dessa pessoa. Mas o que acontece muito aqui, a gente costuma divulgar o dia do convidado na universidade, em outros locais, no Instagram, então chega pessoas de fora, né, que não são conhecidos de ninguém, no primeiro momento, não são conhecidos por ninguém do clube. Então, é interessante colocar os associados mais engajados para ser padrinho ou madrinha dessas pessoas, para que elas se desenvolvam e, enfim, tenham um contato, né, um contato ali semanal, pelo menos, com um associado. Porque se eu colocar uma pessoa, tentar assim, não, vamos colocar um associado que não está muito engajado no momento para ser o padrinho ou madrinha, e essa pessoa, para tentar desenvolver um pouco mais esse associado. Aí, na tentativa de atrair um novo convidado, talvez acaba até perdendo dois, né? Um possível e o que já está dentro, que vai ter uma cobrança ali. E, enfim, acho que a gente tem que ter uma certa atenção a isso. E uma outra coisa também, e aí eu até abro o debate aqui, né, para a gente pensar em alternativas, é o pós-dia do convidado. Aqui eu passei por 2 clubes, né, e com clubes com perfis muito diferentes, um em outro distrito, e lá era uma cidade, Bocaiúva é uma cidade menor, não é uma cidade universitária, então todo mundo, muitas vezes as pessoas, né, formam o 3º ano, vai morar em outra cidade, poucos jovens ficam na cidade, então tem um estilo diferente de desenvolvimento do quadro associativo. Normalmente quem chega a ir na primeira reunião do dia do convidado acaba ficando. Então é esse o cenário do meu primeiro clube. Aqui em Ouro Preto, que é uma cidade universitária, tem muitas repúblicas, muita gente mora em república, que demanda muita coisa. E aí acontece que a gente faz um dia do convidado cheios, mas muitas vezes as pessoas não ficam depois. É claro que tem um fator que independe da gente, que é uma cidade muito movimentada, que as pessoas têm muitas demandas, e aí quando chega na reunião vê que o Rotaract demanda bastante. E então, assim, tem um fator que não é nosso, né? Como vocês falaram, né? O que a gente espera dos convidados, o que os convidados esperam da gente nesse sentido. Mas também tem a parte que depende da gente, que é a parte do engajamento, né? De estarmos abertos e disponíveis para esses convidados e, enfim, buscar fazer um gancho entre o dia do convidado e os outros companheirismos, as reuniões futuras. Enfim, eu não tenho a fórmula mágica para isso, estou aqui falando para a gente, né, buscar alternativas a isso, porque a realidade que eu vejo aqui nos últimos dias do dia do convidado que a gente fez é que a gente faz um dia do convidado cheio, mas que não fica muita gente. É claro que se ficar uma pessoa, já considero um dia dos convidados de sucesso, que é um novo convidado, um novo associado, que é ótimo, mas é algo que acho que dá para a gente buscar formas de melhorar isso. E aí, se os companheiros tiverem também, quiserem compartilhar mais alguma coisa sobre a realidade dos clubes, que a gente vai construindo isso de forma conjunta. Eu gosto de falar de dia do convidado da seguinte forma. A gente não era assim, mas nós aprendemos a ser diferentes, porque as estratégias já estavam se perdendo, né, da forma que nós estávamos fazendo. Então, para mim, é saber que eu preciso entregar um bolo. Então, eu preciso primeiro saber quais ingredientes eu tenho, ou o que eu preciso comprar, fazer uma lista desses ingredientes, confeccionar o bolo, decorar o bolo e degustar o bolo. Então, por que eu penso assim? Porque não adianta a gente fazer um dia do convidado e só falar sobre Rotary, só falar sobre Rotaract, só falar o que nós somos, o que nós fazemos e não sei o que, e mostra sigla, e mostra isso, e mostra... E assim, e vai. Sem ter o pós disso. E qual é esse pós? Um cronograma de atividades para esse potencial associado. Então, o dia do convidado, ele é o pré, durante e o pós. Então, eu preciso elencar, nós vamos fazer o dia convidado dia 10 de novembro. Então, eu preciso de 2 projetos para depois do dia 10 de novembro,
para que quando eu terminar o dia do convidado, os meus convites para esses associados sejam para participar de 2 projetos, ou sejam para participar de 2 projetos de um companheirismo, ou seja, para participar de um treinamento, seja para, olha, eu tenho um dia do convidado, na outra semana, acabou o dia do convidado, na outra semana eu tenho um projeto, um café da manhã nos idosos. Na outra semana eu tenho um evento distrital. São estratégias que eu preciso já deixar prontas para que eu não perca o associado. Porque, vamos ser sinceros, com a realidade que nós temos hoje, em questões econômicas, profissionais, enfim, com a realidade humana hoje, ser voluntário é um privilégio. Porque todo o tempo que eu tenho sobrando da minha vida, eu vou pensar para enriquecimento próprio, seja ele de qual forma que for, seja de conhecimento, seja financeiro, seja qualquer for. Eu vou pensar em mim. Então, ser voluntário é um privilégio. Então, se a pessoa está tendo um tempo para ir no Rotaract, eu vou só apresentar as minhas reuniões ordinárias, só mostrar para ela que senta, levanta, bate palma, fala o lema, lê isso. Não, eu preciso mostrar para ela entender o que nós fazemos e o que nós somos na ação. Porque, consequentemente, depois ela vai aprender as diretorias, por que a gente tem a parte administrativa, por que a gente nomeia diretores e assim por diante. Então, ter um planejamento pós e pré o dia do convidado, por que pré? Quem nós vamos convidar, como nós vamos divulgar, qual é a meta, quem vai falar, qual dinâmica, nós vamos ter com alimentação, nós vamos fazer uma área pública, entendeu? Isso é o pré, tudo que eu preciso. Né? Nós vamos ter uma lembrancinha, nós vamos ter uma chamada, nós vamos na rádio, nós vamos na TV, nós vamos nas entidades, nós vamos nas escolas. Qual é a meta de cada associado? Trazer um convidado? Então, isso é pré. Durante é tudo que você planejou. Quem vai falar, quem distribuir as atividades. Ó, nós vamos falar sobre 5 projetos dentro do dia do convidado. Cada um vai falar sobre o que fez em cada projeto. Nós vamos falar sobre oratória. Nós vamos falar sobre como funcionam as reuniões. Enfim, lógico, né, gente? 1h30 de dia do convidado, pelo amor de Deus. E com comida, viu? Porque eu sou a favor de ter comida em dia do convidado. Depois do dia do convidado, o que eu falo? Olha, pessoal, então esse é o Rotaract, e nós temos mais 2 convites, então eu vou entregar para vocês um cronograma de 2 projetos que nós vamos fazer, e nós vamos ter um evento que vocês estão convidados para estar com a gente, e durante a semana você vai alimentando esse cronograma para que a pessoa possa participar. Porque realmente, fazer um dia do convidado e deixar a pessoa vir por ela mesma, é só realmente quem está apaixonado pelo Rotaract e pelo servir que vai encarar sozinho essa iniciativa, essa decisão. Então, ter um cronograma pós eu acho fundamental, sabe? Ter 2 projetos, ter um companheirismo, isso vai fomentar ainda mais. Só um complemento dentro do que o Harley disse. É importante vocês entenderem que o dia do convidado ou o dia do associado, ele é um projeto. Então, como o Harley comentou, tem que ter início, meio e fim. E o que acaba muito é que o clube vai lá, faz um dia, vai todo mundo embora, e esse foi o dia do convidado. E não, o dia do convidado ele é um grande projeto para atração do quadro associativo. Então, ele é um projeto que começa a ser desenhado e termina. Então, ele tem que ter o começo, meio e o fim. E um ponto muito importante do dia do convidado é vocês alinharem o dia do convidado com o que pede o regimento de vocês. Então, vou dar um exemplo. O regimento do meu clube, para você entrar, tem que participar de 4 reuniões, um projeto ou um evento do distrito. Então, fica meio aberto. Mas é a realidade do meu clube, tá? Cada clube tem um regimento diferente. Não adianta nada eu fazer um dia do convidado dia 15 de dezembro, que a gente vai entrar de recesso. As pessoas vão participar do quê? Tipo, quando elas voltarem lá em fevereiro, quando eu voltar do recesso, vai que eu fique 2 meses de recesso. Essa galera não vai nem mais lembrar quem sou eu. Então, é importante que vocês colocam dentro de uma estratégia. Então, eu vou colocar perto de um evento, perto das reuniões, perto de um projeto grande que meu clube está fazendo, para que aquela pessoa engaja dentro daquilo.
Então, isso é muito importante. Não coloquem numa agenda solta, do tipo, eu tenho data em dezembro, vou fazer em dezembro. Tipo, senão o companheiro vai esquecer de vocês. Então, coloquem numa data estratégia. Pô, vai sair um projeto grande daqui a um mês. Então, eu vou fazer agora o dia do convidado para os meus convidados já entrarem imersos nesse projeto grande. Então, essa estratégia, essa análise de calendário é muito importante. Ju? Vou trazer minha contribuição com um projeto que o meu clube fez, que ele agrupou o dia do convidado e o dia do associado. Vou contextualizar para vocês. Em Belo Horizonte, a gente tem 4 clubes de Rotaract, e são 4 clubes com perfis totalmente diferentes. Então, faz muito sentido que a gente tenha 4 clubes, porque quando a gente fala que uma cidade tem mais de um clube, a gente pensa, não podia unir. E para a gente faz muito sentido ter 4 clubes. E o Rotaract Clube de Belo Horizonte, que é o que eu faço parte, o perfil do nosso clube é de trazer de volta pessoas que já foram do Rotaract, do Interact, de intercâmbio ou de qualquer outro programa da família Rotária. E o que a gente achou assim para fazer e para conseguir trazer algumas pessoas de volta e para trazer um gás de novo para o clube foi a reunião da saudade. A gente mapeou todo mundo que a gente conhecia, que tinha saído da família Rotária, e a gente fez uma reunião com o propósito de ser nostálgico e de mostrar para aquelas pessoas, trazer realmente esse sentimento do que elas tinham quando elas estavam dentro do Interact, do Rotaract ou de qualquer outro programa. E deu muito certo, porque a gente teve associados voltando para o clube, e uma perspectiva que a gente teve foi que o engajamento dos associados que já estavam ali, ele aumentou. Justamente por isso, porque a gente trouxe esse sentimento do porquê eu estou aqui de uma forma muito latente no pós-reunião. E um ponto importante que eu vejo da atração e do engajamento é a gente ver o momento que a gente está no nosso clube e qual eu não gosto de usar essa palavra perfil, mas vou usar agora. O perfil dos associados que estão ali dentro. Porque o nosso perfil hoje dentro do BH, não que a gente não tenha associados que não são desse nicho, é o nicho de pessoas que já foram do Rotaract ou do Interact. E é esse tipo de associados, são esses associados que estão retornando para dentro da família Rotária pelo BH. Perfeito, maravilhosa. Alguém mais quer trazer algum adendo, alguma perspectiva, alguma vivência? Não? Vou entender como um não. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, expor aqui alguma situação dos clubes de vocês, essa é a hora. Então, fiquem à vontade aí para falarem. Até parece que eles são tímidos assim. Se tiver algum assassinato para também expor aqui, pode falar. O Gustavo vai A gente saber. também gosta. O clube dele, fã-clube número 1. Não? Então vamos passar o slide. E aí, uma pergunta final é o que te move a continuar no Rotaract? Então, por que aspectos que a gente trouxe ao longo dessa tarde de hoje? Pode passar, Hali. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente deixa aqui os nossos contatos, tanto do meu quanto do Hali. Se alguém quiser falar, o microfone é aberto para vocês falarem. Se alguém quiser chamar a gente no particular, a gente também fica à disposição de vocês. E nunca se esqueçam, o Rotaract ele é plural. Não existe uma fórmula linha secreta. Cada clube tem sua identidade própria, cada clube com seu aspecto próprio. E assim a gente faz Rotaract na pluralidade de norte a sul do Brasil. Obrigada, gente. Laura e Ali, Então, muitíssimo obrigada por terem disponibilizado aí um tempinho do domingo de vocês para estar aqui compartilhando com a gente, com o nosso distrito, todos os conhecimentos, né, toda a experiência que vocês têm, que eu sei que é bastante. Muito, muito obrigada mesmo pela disposição em estar aqui conosco e repassar um pouco do que vocês sabem.
Ó, eu quero novamente agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, porque a gente sabe que num domingo à tarde existem outros compromissos, como algo muito gelado num copo americano, né, faria muito bem. Mas o fato de vocês estarem aqui buscando por ter novas pessoas e potenciais associados, como também reafirmar o propósito e o comprometimento de vocês com a instituição, isso não tem preço, né? Então, isso é a busca e o anseio de vocês em serem seres humanos melhores, aonde quer que vocês estejam, usando a ferramenta Rotaract como algo a ser alcançado. Então, saibam que é muito mais gratificante para a gente ter vocês aqui participando e a gente poder, de alguma forma, trazer as nossas experiências e as nossas visões, né, da instituição para somar, né? Eu não acredito que vocês sairão daqui com todas as respostas ou talvez com todas as expectativas atendidas, mas certamente elas podem ser frutos de algo que vocês vão construir dentro do clube de vocês de acordo com a realidade. A gente sempre vai estar à disposição, o Rotaract é um capítulo da nossa história e o fato de conhecer vocês é o que nos alegra ainda mais, né? Eu acho que o Rotaract para mim é essa oportunidade de conhecer gente que, se não fosse o Rotaract, eu não teria oportunidade nenhuma de conhecer. Então, muito obrigado. E eu quero deixar assim, de forma muito, muito carinhosa, muito obrigado, Carol, por toda a paciência comigo, porque eu sou uma pessoa muito difícil de WhatsApp. E eu fiquei extremamente constrangido, porque eu falei assim, meu Deus do céu, ela vai desistir de mim. Então, assim, publicamente eu quero pedir perdão para você, porque eu sou uma pessoa muito difícil, mas a Laura conseguiu aí disfarçar toda essa minha dificuldade. Então, muito obrigado. E a Pedro, Imagina. parabéns por toda a caminhada enquanto RD. Eu tenho certeza que tem sido bem desafiador. Eu e Laura já passamos por essa digníssima oportunidade, tá? Eu saiba que talvez seus planos podem estar sendo difíceis e as coisas podem estar às vezes não atendendo da forma com que você sonhou, mas o fato de você ter se colocado à disposição faz toda a diferença para o distrito. Então, parabéns por ter essa oportunidade e a todos que almejam crescimento, o fato de estar em posições de liderança faz toda a diferença. Um beijo no coração de vocês e a gente sempre vai estar à disposição, né, Laura? Gente, Sim, agora. fica. Ai, Oh, desculpa te perdão, cortar, Laura. Só para o Carol. pessoal não sair assim de repente, Vai lá. pode falar primeiro e Não, pode depois eu falar gostaria primeiro. de convidar todo mundo para a gente estar tirando uma foto aqui. Todo mundo abrir a câmera para a gente tirar a foto. Mas pode falar primeiro, Laura. Então vão abrindo a câmera enquanto eu vou agradecendo. Agradecer imensamente aí pelo convite, pela oportunidade de estar tendo essa troca com vocês. Eu sempre gosto de dizer, o Rotaract é plural. E eu adoro essas trocas que a gente tem, porque eu acabo aprendendo muito com o distrito de vocês, muito com cada pessoa que eu converso, cada pessoa que a gente passa, cada pessoa que a gente troca. Então essas trocas são muito importantes. Continuem com essas trocas, isso engrandece o Rotaract e é assim que a gente faz Rotaract. Então, agradecer imensamente. Eu adorei um convite aí para eu ir para o 4521. Daqui a pouco eu vou lá comer um pão de queijo, porque meu pão de queijo aqui de São Paulo é ruim. Comer um doce de leite, tomar um cafezinho. Já estou assim, preparada e animada. E agradecer imensamente a Carol pela paciência com a gente. Quando o Rally responde, eu não respondo. Depois, quando eu respondo, ele não responde. A gente trabalha um pouco assim que a gente está trabalhando esse ano. Mas agradecer imensamente, agradecer ao Pedro também, um excelente trabalho que vem fazendo. CRDR é maravilhoso, é intenso, mas é maravilhoso e é muito gratificante esse sentimento de estar construindo parte da história do distrito. Então, gente, só agradecer de fato, de coração. Obrigada aí pelo convite. Gente, eu também queria agradecer imensamente vocês, a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. É bom ouvir esse carinho no RDR, porque a gente de vez em quando fica buscando um carinho. Mas eu costumo falar que toda vez que eu passo por alguma situação, eu falo, se me perguntar se eu quero passar de novo por isso, eu vou aceitar, não vai ter como. É sempre assim. Eu gostei muito da mensagem que vocês trouxeram, vai muito de encontro. Quem já teve minha visita
oficial sabe que vai muito de encontro a tudo que eu tenho falado no distrito, então eu fico extremamente feliz que, né, o conteúdo em si casou e a gente nem conversou, eu não interferi em nada sobre a apresentação. Então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês. E fica o convite, venham pro 4521, vocês vão ter a experiência de provar o melhor pão de queijo do planeta com o melhor doce de leite. Imagina os dois juntos, vocês já comeram? É maravilhoso. Então, venham que a gente vai receber da melhor forma que a gente faz. Quem já esteve aqui no 4521 sabe que a gente sabe fazer uma recepção muito, muito calorosa, muito boa. Então fica o convite, tá bom? Muito obrigado de novo.